Há poucas pessoas que te obrigam a conhecer-te um bocadinho melhor. A ti, aos teus hábitos, às tuas vontades e, consequentemente, ao impacto que cada um deles tem e terá na tua vida. A pessoa que eu convidei hoje para este episódio é essa pessoa. Para mim, pelo menos. É médica, tem um podcast onde descomplica e explica muitas questões de saúde, desconstrói mitos, fala sobre nutrição, enfim. E nisto lá se vai a nossa promessa de manter as expectativas em baixo, não é? Desculpa, hoje num de cada vez. Porquê? Doutora Margarida Santos. Um de cada vez. 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 Olha, eu começo já por te perguntar como é que te sentes mais confortável, se é tratando por Margarida ou como doutora, como te introduzi. O pior que me podem fazer é tratar-me por doutora Margarida. Acho sempre estranho. Ótimo. Sempre estranhíssimo. Ainda bem, porque eu acho que ia ser demasiado penoso estar aqui constantemente Quer dizer, podemos a pôr-me o experimentar a ver travão. o que acontece, mas não, acho estranho. Acho que ninguém me chama. Mesmo na consulta, às vezes é estranho que eu acho que, não sei, quando me chamam doutora parece que há sempre ali uma barreira maior, mas pronto, é o que é, e na consulta não costumo dizer para me tratarem por tu. Mas as pessoas conhecem-te pelo teu nome, não é? Margarida Santos. Sobretudo na internet. Já te aconteceu alguém chegar ao consultório e reconhecer-te? Já, e é sempre. É uma coisa que acontece que eu não gosto nada, aliás, acho que É constrangedor, não é? É muito constrangedor. Eu acho que há pessoas que lidam muito bem com isso, mas para mim é aquilo que faz com que eu não queira publicar tanto da minha vida pessoal e a minha cara, se calhar, nas redes sociais. Porque é sempre estranho, ainda por cima a consulta é um lugar tão íntimo e tão. Não é? Eu quero que a pessoa esteja à vontade e de repente ela sabe onde é que eu fui jantar ontem. Ou... Pois, tem esse lado, não é? Acabo por não publicar tanto. Mas já me aconteceu e sim, não foi uma experiência maravilhosa. Quando é pelo podcast, não me custa tanto porque é mais a minha voz. É tipo, ouvi o seu podcast sobre, sei lá, nutrição e gostei. E aí é tipo, boa, pronto. Como eu estou mais ou menos alinhada com aquilo que digo. Ainda bem, olha, eu começava exatamente por isso, porque pelo podcast, porque é exatamente é por aí que talvez a maior parte das pessoas te conhece, ou então estou só a virar a ideia para de onde eu te conheço, que é do podcast. Diz-me se estiver errado. Mas apresentante Margarida Santos, médica, claro, e também autora de uma página de Instagram com imensas recomendações boas para melhorarmos a nossa saúde, o nosso estilo de vida. E depois também, que lá está, de um dos podcasts mais ouvidos dentro daquele que é o núcleo de podcasts de saúde em Portugal. É. Isto não é elevar as expectativas de todo, é um facto. Aliás, se fores Eu ao acho que é top, um bocadinho a levar, mas... não é nada. Se fores ao top dos podcasts mais ouvidos na Apple, por exemplo, está lá o teu. Quando criaste o podcast, que ideia é que tinhas para ele? Olha, eu não sei se isto acontece, mas eu quando ia a consultas médicas, ainda quando estava no curso, acontecia-me sempre sentir um bocadinho constrangida e às vezes não estava muito à vontade e havia sempre uma barreira muito grande entre mim e o médico que tinha à frente. E lembro até de, em situações, não estar à vontade para ser totalmente honesta sobre a minha queixa, sobre aquilo que me dava ao médico, porque sentia sempre que era um ambiente meio estranho, é aquela medicina muito paternalista já há anos. E acho que quando criei o podcast foi um bocadinho no sentido de desconstruir isso e de aproximar os médicos que tanta gente procura para informação e para responder às suas dúvidas, aproximá-los um bocado e falar de forma simples e básica, sem discursos muito complexos. E eu senti que havia um bocadinho de falta, já existiam alguns podcasts de medicina, mas muito dedicado a médicos, e na verdade quem nós precisamos de informar mais são as pessoas que não são médicas, não é? Que não têm acesso a essa saúde e, portanto, a essa informação. E, portanto, acho que o objetivo foi muito esse, foi descomplicar, falar de palavras básicas, sem grandes explicações e pronto, falar de forma simples e descomplicada, que é o que eu vou dizendo. E assim acabas também por chegar a imensa gente que talvez se coíbe muito de dar o primeiro passo e consultar um médico por alguma questão, não é? Há ali muita informação que tu dás logo à partida. Para quem não estiver a ver, nós nem sequer dissemos o nome do podcast. Estamos a falar do podcast A Curiosidade Salvou o Gato. Sim. E lá está, é daí que eu te conheço, porque um dia a minha namorada enviou-me um episódio do podcast, eu já te contei esta história. Sim. Que depois acabou por nos levar a mudar não só hábitos, mas a procurar também uma terapêutica que era adequada àquilo que estávamos a viver na altura. Portanto, muito obrigado por isso. Obrigada. Eu partilhei contigo esta história e eu acho que tu foste tão generosa em ter partilhado também uma tua. E na altura, como agora também, digo eu, nós não nos conhecemos, não é? No máximo somos ouvintes um do outro. Acontece-te muito isto de teres pessoas que te ouvem e que depois chegam
até ti com testemunhos de que de alguma forma ajudaste a mudar a vida daquelas pessoas? Acho que sim, acho que a coisa boa das redes sociais é isto de nós podemos partilhar a nossa história e de repente percebermos, ok, afinal eu acho que estou aqui no meu mundinho e que só eu é que tenho este medo, esta ansiedade, e afinal não sou. E quanto mais, e isto é uma grande sorte da consulta também, que é, eu vejo tanta gente, eu ouço tantas histórias todos os dias, é a coisa boa de medicina geral familiar, que é, vejo gente de todas as idades e do início da vida até ao final. E tu percebes que as pessoas são tão parecidas, tão parecidas, tão parecidas, e todas têm os mesmos medos, não é os mesmos, mas têm medos tão semelhantes, e portanto, nós às vezes estamos aqui tão afastados uns dos outros, quando na consulta os medos, as ansiedades, aquilo que preocupa a pessoa é tão semelhante. E acho que também vou perceber nisso com o podcast, não é? Porque lá está, um dos episódios que eu acho que deu mais esse feedback foi um que eu gravei com um psiquiatra sobre estar triste ou deprimido, estar ansioso ou ter ansiedade. E de facto, então agora no último ano em que estamos todos um bocadinho mais sensíveis, é normal. Sim, foi o timing perfeito. Sim, acho que foi um episódio que é isso, tenho muita gente a dizer precisava de ouvir isto, pronto, mas eu também não adoro dizer isto porque lá está, eu quando faço até acho que é quase de uma perspectiva um bocadinho egoísta de, eu também tenho imensa curiosidade e felizmente tenho uma sorte grande em poder convidar médicos ótimos para irem lá ao podcast, mas sim, acho que sem dúvida que me aproximo um bocadinho das pessoas. E é isso, vão partilhando as histórias e depois eu também vou partilhando as minhas, porque se calhar não partilho tanto no podcast, mas lá está, tu mandaste uma mensagem, eu vi e pensei, bolas, olha, temos aqui uma coisa em comum e realmente é isso, eu sinto que vais conhecendo, tipo, há uma parte mesmo agora, para nós nunca nos tínhamos visto, agora conheci, é tipo, Pois ok, foi, eu sinto que já conheci mais ou menos, já sabia quem é, já sei algumas coisas. Já conheces uma história, pelo menos? Sim, e tu uma minha? Sim, exatamente. Tu estavas a dizer exatamente que te sentes muito como uma curiosa, não é? Que muito daquilo que acabas por falar no podcast resulta da tua curiosidade. Eu, enquanto teu ouvinte e teu seguidor, sinto que essa curiosidade, aliada a um sentido de missão que tu tens, resulta muito bem, não é? E não só resulta no podcast, como também em todos os conteúdos que acabas por partilhar no teu Instagram. Que missão é que é essa que tu tens de partilhar? Ok, não vou dizer que missão é a tua. Porque já ia. Sim, que missão é assim uma pergunta. Olha, eu confesso que não sei bem, não é assim uma coisa que eu tenha muito bem estabelecida. Agora, há uma coisa que eu sei que é, e para mim isto sempre, se calhar também um bocadinho pela educação dos meus pais, mas a educação para mim é a base de tudo, de toda a mudança, de tudo, de toda a evolução. Acho que a primeira coisa que nós temos de fazer quando queremos melhorar a vida de alguém é educá-la, e mesmo lá está, na minha prática eu sinto que isto faz toda a diferença, não é? Eu estar a dizer, olha, vai tomar um medicamento só porque sim, ou eu estar a explicar este medicamento é importante porque faz isto, e explicar a doença que a pessoa tem, faz toda a diferença. E mesmo, eu não sei se tu também eras assim, mas eu na escola a única forma de eu decorar as coisas era perceber, era que alguém me explicasse e era perceber o sentido das coisas, não é? Sim. Dizem-me que isto é assim porque sim, e sempre adorei as cadeiras mais racionais e que têm uma explicação muito óbvia, as ciências e tudo mais. Sim, é muito mais fácil tu estares tranquilo com aquilo que estás a viver neste caso, quando percebes o porquê. Exatamente. É? Acho que essa é a questão que nós mais vezes devemos fazer, o porquê. Exatamente, e foi mesmo por isso que criei o podcast que se chama A Curiosidade Salva o Gato, não é? Porque eu acho que nós sermos curiosos é a base, é tão bom tu perguntares porquê, tu queres saber porquê, e eu tenho esta grande sorte que é, eu interesso-me em tudo. Mesmo ao longo do curso há imensa gente que está tipo no segundo ano e sabe, eu quero ser ginecologista, eu quero ser cirurgião. Eu sou a pessoa que tipo, sempre gostei de tudo. Eu ia fazer um estágio de saúde mental, adorava saúde mental, queria ser psiquiatra. Ia fazer um estágio de ginecologia obstetrícia, adorava, queria ser obstetra. Ia fazer um estágio de, sei lá, de cirurgia plástica. Eu lembro que houve um verão que eu ia ver cirurgias plásticas com um interno, porque sim. Portanto, eu sempre gostei muito de tudo e sempre fui muito curiosa de tudo, acerca de tudo. E acho que isso é uma vantagem, porque nós perguntarmos porquê, pronto, não é? E queremos saber a resposta, e esse interesse genuíno é meio caminho andado para saber as coisas. Isso nunca jogou contra ti? O facto de te interessares tanto por tanta coisa diferente? Isto porque, a certa altura, eu pelo menos senti isso no meu percurso académico, toda a gente à minha volta me perguntava. Ok, primeiro, eu tirei um curso muito genérico, Ciências da Comunicação, envolve muita coisa, não só rádio, para quem nos está a ouvir aqui, mas também televisão, marketing, tem um bocadinho de gestão, tem um bocadinho de tudo. E toda a gente me dizia, escolhe a tua especialidade, escolhe para onde é que tu queres ir, foca-te, estuda a fundo. Mas porquê? Não sei. Isso nunca jogou contra ti, o facto de te interessares um bocadinho por tudo? Completamente, só que felizmente em medicina há uma especialidade que faz isto tudo, que é a medicina geral familiar, que é saber um bocadinho tudo, que são os médicos de família, que não é uma especialidade com tanto estigma e que é tão mal vista, precisamente por causa disto, porque nós estamos numa sociedade em que toda a gente diz, especializa-te, foca-te numa coisa, e de repente eu vou escolher a especialidade
em que eu sei um bocadinho de tudo. Vejo bebés e depois vejo grávidas e depois vejo velhotes e depois tipo, sei de dermatologia, mas também sei de oftalmo. O que é isto? Tipo, não sabes nada e é muito mal visto. Eu acho que se calhar também é um bocadinho por causa disso. Mas olha, sim, para responder à tua pergunta, sim, acho que já jogou um bocadinho contra mim. Mas eu acho que eu cada vez mais vejo isto como uma vantagem. Que, tipo, para mim seria um tédio de repente só falar sobre pés, ou tipo ser ortopedista e só poder falar sobre pés, ter um podcast sobre pés. Tipo, que bom poder convidar um psiquiatra, poder vir à rádio falar sobre o meu podcast, não é? Eu acho que é tão bom teres um interesse diversificado. Desde que, claro, consigas. Não, eu acho que aqui o grande problema é depois quando começas a não ser focado, e acho que tenho essa grande dificuldade, que é eu gosto tanto de tudo que às vezes estou a querer fazer tudo ao mesmo tempo e não faço nada. E quero estar em todo lado, e quero estar no podcast, e quero ter o Instagram, e depois quero ser uma boa médica na consulta, e depois quero fazer urgências não sei aonde. E às vezes não dá, e acho que ainda estou a aprender a conciliar isso tudo. Como é que tu chegas ao final do dia depois de ter lidado com tantas pessoas diferentes e tantos casos diferentes? Olha, lá está, outra vez, já é a quarta vez que digo isto, mas é a maior sorte. Olha o que é o teu dia. Eu acho que isto é a maior ajuda do mundo, que é tu focaste noutras pessoas e o teu dia estar a ouvir outras pessoas e a perceber, ajuda-te muito a relativizar as coisas, que é tu percebes, ok, a vida não é só o meu mundinho, os meus problemas existem e pronto, e fazem parte de tudo, mas como é eu estar ali com outra pessoa que me ensina alguma coisa e é incrível que tu aprendes, se tu quiseres aprender, tu aprendes mesmo com toda a gente, seja com uma criança de 2 anos que está a fazer uma birra porque te quer dizer alguma coisa, ou com alguém que tem 80 e que vive sozinho e que não tem ninguém e que está num desespero e que precisa de ajuda. Portanto, eu acho mesmo que chegar ao final do dia, claro que chego cansada e às vezes lá está, penso, não quero fazer mais nada, mas por outro lado é mesmo, não sei, às vezes estou a ter um dia mau e de repente vou para as consultas e parece que desligo do resto e é tipo, ok, agora é só isto, estou aqui com eles e é mesmo uma sorte. Portanto, eu acho que para mim até aquilo é terapêutico. Ficas com um imenso mundo, não é? Sim, é isso. Conheces. É conhecer, eu acho que isso também vos acontece um bocadinho na rádio, não é? Com qualquer pessoa que comunica, sabes tanto, ouves tanto, e eu acho que grande parte das coisas que nós aprendemos é falar com outras pessoas e daí gostar tanto desta parte da comunicação e de falar. Acho que é tão bom, mesmo as entrevistas, eu gosto muito mais às vezes do que fazer episódios sozinha no podcast, porque é tão bom tu estar com alguém que fala de alguma coisa, e mesmo que não seja um especialista sobre determinada coisa, não é? Mesmo que seja só alguém que está a partilhar a sua experiência, sim, não sei, aprende sempre. E que vai ter vivências diferentes da tua e que volta e meia acontece aquilo que nos está a acontecer aqui, que é que acabamos por pegar um bocadinho na vida um do outro e isso acrescenta-te, claro que sim. Tu com o podcast acabas por criar aqui toda uma consciencialização em torno daquela que é a necessidade de investir-se talvez até mais num sentido público, de capacitar as pessoas em literacia para a saúde. O caminho ainda é longo, sentes isso? É longo, agora se calhar por outro motivo até. Eu acho que as pessoas já têm essa curiosidade, portanto as pessoas já querem saber mais. O problema é que de repente nós temos imensa informação, uma que vem de plataformas muito boas, outra que vem dos canais de comunicação social, da televisão, de tudo, em que 90% não são feitos por especialistas da área, nem por médicos, não é? Tens informação em todo lado e tens muita gente a querer informação, só que ainda não sabem onde procurar a informação e ainda não há assim nenhum filtro para a informação toda que chega à internet. E portanto acho que de repente temos uma luta um bocadinho diferente, não é? Agora chegam pessoas à consulta com um iPad a dizer eu quero isto e aquilo, eu já sei o diagnóstico que tenho, venho só pedir este exame e aquele exame e já está. É sério? Claro, mas eu acho que as pessoas nunca fazem as coisas por mal, não é? É sempre uma tentativa de ficar melhor. Mas lá está, assim, ouviram um doutor que disse qualquer coisa na rádio não, na televisão. Não, podes dizer. Não, digo na rádio porque normalmente não é na rádio, agora estava a pensar na rádio, sim, estou aqui, sim, mas sim. Se bem que toda a gente ouve rádio, calma. Mas por exemplo, ainda ontem em consulta aberta, que é aquela consulta de urgência, me apareceu uma família com uma gastroenterite viral, normalíssima, portanto uma coisa que à partida nem teria indicação para ir, quer dizer, uma coisa de curta duração, podia esperar em casa mais uns dias, mas como viu uma notícia num jornal qualquer, numa revista qualquer, ficou preocupado e foi. E portanto, eu acho que é bom e as pessoas cada vez procuram mais literacia. O problema é que ainda não estamos todos treinados para saber absorver essa informação e onde procurar essa informação. E acho que se calhar o caminho também passa um bocadinho por aí, é mudar nas escolas, termos mais pessoas a treinar crianças para saber pesquisar informação, saber diferenciar notícias falsas de notícias verdadeiras. Pois, e hoje em dia faz tanto sentido num mundo em que tens
em que estás tão ligado a todas as fontes noticiosas e Sim, informação. Estamos um bocadinho assoberbados de Exato. informação. E depois, eu já tinha dito isto, mas acho que se calhar num podcast meu, mas é um bocadinho verdade, que é, nós este ano estamos no meio do incerto, não é? Tipo, ninguém sabe nada, dizem-te uma coisa um dia, no outro dia é mentira. E portanto, qualquer pessoa quer certezas, tipo, por favor, deem-me alguém que diga, olhem, não, o vírus é tranquilo, vai acabar em março de 2021, tipo, não é? Tipo, é o que tu mais queres, e Era portanto bom chega que essa houvesse pessoa. alguém que pudesse dizer isso, sim. Se bem que mais ou menos, não é? Porque nós queremos essas certezas todas, e lá está, se calhar também vem um bocadinho com aquilo que estavas a dizer, toda a gente quer, especializa-te e foca-te e tens de saber, e nós queremos todos ter respostas. Mas cada vez mais caminhamos para um mundo onde as respostas não são assim tão claras e há mais cinzentos porque há muita informação, há muita coisa nova, não sabemos. E portanto eu acho que o que é preciso treinar mais, e acho que é aquilo que tento fazer no meu Instagram e no meu podcast, é treinar, é saber pesquisar informação, saber absorver informação e mesmo veres e saberes, sabe, eu já tenho um mecanismo de, eu vejo uma coisa, tipo, eu lembro quando saiu há pouco tempo saiu aquele plano de desconfinamento falso que estava toda a gente a partilhar no Instagram, Sim, que era tipo, aquilo não tinha nada. Que aquilo começou a correr até pelo WhatsApp e Sim, volta e meia exatamente, chegou. claro, Sim. Como tudo que é, não é? E as pessoas veem aquilo aí que vão. E eu, a primeira coisa que fui fazer quando vi aquilo é ir ao Google e ver, e porque o Google não é mau, não é? Mas vês no site da DGS, vês onde estão as outras normas, vês se fontes credíveis estão a partilhar a mesma informação. E em 2 segundos percebes, ok, ninguém partilhou isto, portanto não vou partilhar. Mas é essa consciência que muita gente acaba por ou não a tem, ou o chip está tão ligado para o lado de bora. Quero é pôr tudo isto para trás das costas. Está aqui uma oportunidade neste caso, de desconfinar, que acaba por não ter esse discernimento de ir perceber o que é que faz e não faz sentido, o que é e não é verdade. Sim. E eu acho que nesse aspecto, todo o conteúdo que tu acabas por produzir tem uma contrapartida muito positiva. Em quem eu consumo, no fundo. Sim, acho que se calhar é aquilo que era a única coisa que estávamos a dizer, que é isto, não é? Se o ser mais moderado e ser tudo tão. Pronto, olha, pesquisem, sim, pode ser. Mesmo eu lembro o meu episódio do Covid há um ano, é isso, é tudo muito, olhem, isto é o que nós sabemos agora, mas não sabemos, mas vamos vendo. E se calhar para algumas pessoas isso não é tão interessante, mas eu acho que parte do caminho é nós aceitarmos que há dúvidas e eu sei aquilo que sei, vou fazer o melhor com aquilo que sei. Claro que sim. E depois a história há de nos explicar se fizemos as coisas bem feitas ou não. Exatamente. Olha, eu não quero fugir muito da conversa que estamos a ter sobre todos os temas que acabas por conversar, não só em consulta, mas no podcast também. Mas ainda assim, eu quero que me ajudes a perceber o teu percurso, neste caso, académico. Até porque faz sentido aquilo que estávamos aqui a dizer de especializa-te. E se calhar não faz assim tanto sentido já hoje em dia. Tu formaste em medicina, certo? Certo. Apesar de 90% das pessoas me chamarem nutricionista, eu não sou nutricionista. Era isso era aí que eu queria tocar. Mas tu tens um mestrado em nutrição clínica. Exatamente. Não é? É isto mesmo, pronto, Diogo, parabéns. Mas é isto, sim. Eu fiz o. Pronto, já sabes. Não, eu acho que a informação está lá para quem quiser saber. Mas sim, eu fiz o curso de medicina, agora estou no 3º ano da especialidade, quer dizer, vou fazer o exame daqui a umas semanas, para o 3º ano, e são 4 anos desta especialidade, que é medicina geral e familiar. E depois, durante o 1º ano da especialidade, decidi tirar um mestrado em nutrição clínica. Ok, a minha dúvida, de uma pessoa que está completamente fora daquele que é o percurso normal de formação em medicina, como é que se divide esse momento aí da especialidade? Não se divide, ou seja, eu fazia ao fim de semana, aquilo era sextas e sábados, usei dias de férias para tirar aquilo, foi quase um ano, mas não era todas as sextas-feiras, então usei os meus dias de férias, nesse ano fiquei com 10 dias de férias em vez de 21. Mas é parte do curso. Não. Eu tirei um mestrado extra. Eu inscrevi-me na Faculdade de Santa Maria, lá, e tirei um mestrado completamente à parte do meu internato. Portanto, eu estava a fazer o internato de Medicina Geral Familiar e, ao mesmo tempo, inscrevi-me num mestrado. Pronto, tinha exames uma vez por mês, tirei as sextas-feiras e ia à sexta-feira de manhã até ao final da tarde. Estou a imaginar os teus dias. Sim, se bem que eu acho que gosto disto. Para mim faz muito mais confusão não ter coisas para fazer do que estar, tipo, cheia de trabalho. Eu sou tão mais produtiva quando estou cheia de coisas do que quando é tipo, ok, tirei um dia e de repente só tenho uma coisinha para fazer e é tipo, vai ser a última coisa que eu vou fazer e não a vou fazer naquele dia. Enquanto que num dia em que eu tenho urgência, tenho de trabalhar, tenho de estudar, é tipo, faço tudo, ainda treino, não sei o quê. Não sei, sou esta pessoa que só vive bem cheia de pressão. Depois também estou sempre nervosa com isto, mas ao mesmo tempo é assim que funciona. E pronto, tirei o mestrado assim, tinha aulas ao sábado também. E pronto, e por isso é que eu acho que muita gente confunde. Eu adoro a área da nutrição e é muito pouco falado ao longo do curso.
E pronto, é uma área na qual eu me sinto mais ou menos confortável para falar, porque tirei mestrado, porque sempre estudei muito essa área. Só que depois o meu Instagram, houve uma altura que estava muito focado para isso, então acho que há muita gente que me confunde e recebo sempre e-mails a pedirem-me consultas de nutrição e eu não dou consultas de nutrição. Adoro nutricionistas, admiro imenso o trabalho de nutricionistas, mas não é o meu trabalho, sim, eu só gosto de informar. Por isso é que, e estavas a falar do teu Instagram, por isso é que a certa altura, se andarmos todos para baixo no feed da Margarida, vamos encontrar uma série de receitas e outras tantas recomendações. É por aí, certo? Sim, e também porque, lá está, eu acho que há muito este mito de que a saúde é complicada, é complexa, tens de ir comprar suplementos X e tens de investir imenso dinheiro e de repente tens de mudar a tua alimentação toda e comprar sal dos Himalaias e comprar spirulina de não sei de onde. E não é, tão básico, é tão, tipo, a saúde é menos é mais e é mesmo verdade. Tipo, descomplica, anda mais a pé, não precisas de ir para um ginásio, não precisas de ir, andar mais a pé, comer melhor, socializar mais, falar sobre as coisas que te atormentam ou não, tipo, são coisas tão básicas e tão simples e que requerem tão pouco investimento financeiro, que era isto que eu queria que as pessoas soubessem. E então as receitas também começaram um bocadinho por aí. É tipo, ok, tu consegues fazer panquecas só com 2 ingredientes. Eu não preciso que tenhas tipo suplementos super XPTO. Eu só preciso que tenhas farinha e a farinha de aveia e banana e tá. E acho que começou um bocadinho por aí. Entretanto, foi sendo menos, porque felizmente agora acho que o Instagram está cheio de receitas boas e maravilhosas, e então já não sinto tanta necessidade de preencher esse vazio. Agora eu neste segundo confinamento fiz uma das tuas receitas sem saber que eras tu. Ou seja, eu já te conhecia do podcast e foi ali algures em janeiro, portanto eu já ouvi o teu podcast há pelo menos 6 meses e fiz uma receita tua sem dar conta que eras tu. Qual? Queremos saber. Pão de banana. Ai, que bom. Pois, mas sabes que isto é mais, isto é mais raro que... Clichê, sim. Sim, já agora escolhias um bocadinho tipo, isso é a receita que toda a gente tem em todos os Instagrams. Sabes porque é que eu fiz o pão de banana? Porque me enganei, neste segundo confinamento voltei a fazer compras à distância e no site enganei-me nas unidades. Ou seja, eu queria mandar vir 5 bananas e mandei vir 5 quilos de banana, então tinha um excedente. Podias ter feito para oferecer também e para... Não é? Pois, não agradava só eu pensei nisso, mas pronto, olha... Mas sim, foi por aí que acabei por me cruzar com uma receita tua sem dar conta que eras tu. Mas sabes que eu acho que a maioria das pessoas até é ao contrário, até porque eu tenho, apesar de tudo, tenho mais seguidores, se bem que seguidores não quer dizer grande coisa, não é? Mas tenho mais gente a ver-me no Instagram do que no podcast. Mas o podcast é muito mais íntimo, eu adoro. Eu sinto que nós aqui, as pessoas quando falam, não sei se sentes isso, se na rádio também é assim, mas há logo uma proximidade diferente. Tipo, eu sinto que eu conheço melhor as pessoas que ouço do que só as pessoas que vejo fotografias, sim, não é? Tipo, tu ouves e é tipo aquela voz, não sei. Tipo, porque há uma conexão muito emocional que nós só estabelecemos com a voz. Não é? Também sinto isso. Sim, claro. Sim. Olha, depois há uma coisa que eu já não sei onde é que te ouvi dizer, se li nos teus stories ou em algum dos teus posts, mas como é que na altura uma aspirante ainda a estudante de medicina vive 2 anos na China? Como é que isso aconteceu? Olha, isso tem mais a ver com o meu pai. Sim, aliás, eu nasci pois é, eu não sei se há muita gente que sabe isto. Eu nasci em Bruxelas, porque meus pais trabalhavam lá, vivi lá há 15 anos e depois fui 2 anos para Pequim, onde adorei viver. Estive lá 2 anos, fiz o 11º e o 12º, todo em inglês, fiz numa escola internacional. E depois vim para cá só para estudar medicina. Na altura ainda fiz os SATs e ainda fui fazer estágios para os Estados Unidos porque achava que ia para lá. Depois percebi, ok, não, quero voltar para Portugal. Eu vinha cá todos os verões e pronto, a minha família é toda de cá, os meus pais é que trabalhavam em Bruxelas. E pronto, e por isso vivi lá 2 anos porque o meu pai foi trabalhar para lá e fomos todos atrás. E tu foste? E eu fui também. E agora tenho um bocadinho esta coisa que os meus pais, a minha família nuclear, os meus pais e o meu irmão, vivem todos longe. Estou com eles 1 a 2 vezes por ano. Assim, mas pronto, é outro tipo de comunicação. Na verdade, é isto que é um bocadinho a pandemia, não é? Mas em versão alargada, que é tipo FaceTime e WhatsApp. Esse distanciamento uma vida inteira. Sim. Qual é que é a maior diferença entre os 2 países, Portugal e China, durante esses 2 anos que lá viveste? O que é que sentiste? Eu acho que esta pergunta era mais difícil se me perguntasses qual é que é a semelhança, porque são 2 culturas completamente diferentes. Eu acho que lá, eu também, há uma coisa, eu vivi muito numa bolinha e eu acho que isto acontece muito quando tu vais quando tu vais viver para um país onde há muita gente que também vem de fora, que é viver numa bolinha onde estava eu e as minhas amigas que também tinham pais que trabalhavam lá e portanto não sei se acabei por conhecer a cultura chinesa assim na sua essência.
Mas pronto, é completamente diferente. Em termos de segurança era diferente, em termos de... Os preços na altura eram completamente diferentes. Eu andava de táxi para todo lado, nunca pagávamos mais do que 2 euros de táxi, porque aquilo era... Agora está um bocadinho inflacionado, não é? O meu irmão ainda vive lá, entretanto, já fala chinês fluente. E pronto, é tudo diferente. A interação com as pessoas, os costumes, tu lidares com uma cultura que vai completamente... fora daquilo, não é? Apesar de tudo, eu viver em Bruxelas não é assim tão diferente de eu viver em Portugal. Pronto, chove mais, é um país mais triste, eu acho, mas é muito mais ocidental. Mas é muito mais ocidental. De repente vais, ainda por cima, Pequim, ao contrário de Xangai, que é muito mais ocidentalizado. Pequim é mesmo tradicional. E tem assim algumas diferenças, mas que eu acho que é isso, que também é bom ver e também aprendi imenso lá, mas é completamente diferente de Portugal. Tu na altura já sabias que querias seguir medicina? Olha, sabes que isso é uma pergunta estranha. Porquê? Porque eu acho que sim, que sempre soube que queria ser médica, mas ao mesmo tempo eu também acho que sempre fui ali semi-influenciada, tipo, os meus brinquedos sempre foram de médica, foi sempre tudo médica, portanto eu sempre quis, mas... E eu até me lembro, na altura, eu não sei se isto hoje em dia ainda se faz, dos testes psicotécnicos. Acho que sim. Pronto, mas eu lembro na altura de ir fazer... E tipo, a gravar aquilo tudo para dar medicina, porque eu respondia e pensava, claro que quero que isto dê medicina, e deu medicina, e eu, oh meu Deus, é mesmo a minha vocação. Precisava dessa confirmação, mas fizeste por ela, claro. Assim, bem, eu nem queria, mas se os testes psicotécnicos dizem que eu tenho que ser médica, é mesmo porque é para ser. Eu sempre gostei muito de comunicar e de falar com pessoas, e acho que a medicina, se calhar não é uma forma tão óbvia como a rádio, mas é uma forma de o fazer, e é uma maneira de o fazer muito próxima, não é? Eu estou ali com a pessoa e consigo comunicar com ela e depois também ver a resposta dela, e esta parte da empatia sempre me disse muito, e acho que isso desde pequenina fui desenvolvendo, sempre gostei muito de cuidar, de ser cuidadora, e portanto acho que esse hábito pelo menos desenvolveu-se desde cedo, e depois sempre gostei muito de fazer trabalhos e apresentações e mostrar e de explicar e de ensinar, e se calhar por isso é que depois de medicina também veio esta plataforma toda de querer, até porque eu também estudo muito a explicar aos outros, tipo, o podcast é a minha maior ferramenta de estudo. Eu antes de um episódio tenho de estudar uma semana e portanto aprendo muito mais assim. Mas sim, acho que já há anos que quero ser médica. Agora não sei se é uma vontade mesmo ou se foi uma vontade que foi ali meio incutida. Ok. Então, eu estava-te a perguntar se quando foste viver para a China se já tinhas essa ideia na cabeça, para tentar perceber se na altura já estavas desperta para aqueles que são os cuidados que nós que vivemos numa cultura ocidental temos versus aquelas que são as preocupações de uma cultura mais oriental para com as pessoas. Há assim tanta diferença como aquela que às vezes se lê por aí na forma como tratamos as pessoas? Eu acho que também há aqui uma grande coisa que é a barreira linguística, não é? Primeiro eu tenho dificuldade em perceber isso porque de repente estou num país onde eu não consigo comunicar tanto com as pessoas e é um bocadinho mais difícil e portanto também não sei bem se... Sim, foram só 10 anos, não é? Exatamente, eu não sei bem se consigo perceber isso. Nunca me senti-me sempre bem-vinda, senti-me sempre tranquila, nunca me senti tipo em perigo nem nada. Agora não sei bem, acho que não te consigo responder totalmente à pergunta porque não sei bem se é muito diferente. Eles também têm esta coisa de cuidar da família, por exemplo, os filhos cuidarem dos pais é uma coisa muito, muito bem estabelecida. Ou não sei se estás a falar mais em termos de saúde. Tipo, sim, estava, mas é sim, bom perceber um bocadinho. É bom divagar e de falar sobre coisas que não têm nada a ver com nada. Mas sim, em termos de saúde, não, acho que é muito. Acho que os países ocidentais, acho que hoje em dia quase tudo, esta ideia do ocidental, tipo, nós termos menos cuidado com a saúde, comermos mais, estarmos mais sedentários, é uma coisa transversal a quase todos os países desenvolvidos. E eu estava numa área muito desenvolvida, portanto, até acho que era bastante semelhante. Tu hoje, entretanto, és médica de medicina geral e familiar, como estávamos aqui a falar. O que é que sentes que mais mudou nas consultas desde que convivemos com o vírus nesta pandemia? Que preocupações é que têm hoje as pessoas que vão ter contigo que não tinham há um ano? Quer dizer, há um ano se calhar já tinham, mas há um bocadinho antes do ano. Sim, mas se calhar há um ano, quer dizer, há um ano exatamente se calhar tinham. Acho que assim, preponderante é a parte da saúde mental, não é? Acho que as pessoas estão todas... O problema é que a saúde mental depois tem um grande efeito na saúde física. E acho que as pessoas estão, nesse aspecto, estão todas um bocadinho mais frágeis e a procurar um bocadinho mais de apoio. E felizmente tenho muito mais doentes a pedir-me referenciações para psicólogos, para psiquiatras, que é uma coisa boa, não é? Tipo, de repente já se vai falando um bocadinho mais, mas sem dúvida que é assim a diferença que eu noto... que eu mais noto na consulta é as pessoas estarem mais cansadas, estarem mais... Pronto, também
quererem mais ajuda e às vezes sentirem que não conseguem, porque nós também estamos mais limitados em termos de recursos de saúde. E depois há outra coisa que muda, mais prática assim na consulta, que é isto de máscara. E eu agora vejo doentes quase toda mascarada e é assim uma coisa. Então, na pediatria, eu acho que isto faz uma diferença brutal. Às vezes, quando vejo crianças e de repente é mesmo tipo, sou um astronauta. E é engraçado que eu já noto que bebés que nasceram há um ano já quase tipo, nem reagem e está tudo bem. Já estão habituados a ver tipo, só de máscara. Não é assustador pensar que o único conhecimento que eles têm do mundo é este que hoje em dia nós estamos a viver com máscara e com uma série de preocupações com distanciamento e tudo mais. Sim. Até que ponto é que isso vai afetá-los? É assim, por outro lado há aqui outra coisa a acontecer, que é de repente eles estão muito mais em casa com os pais, não é? Isto também acontece. Mas sim, acho que isto vai ter de ser um treino e mais a parte de socializar. Acho que é a parte que me preocupa mais, não é? De repente, uma coisa somos nós que já sabemos o que é que, ainda por cima, acho que nós temos uma faixa etária boa, porque apesar de tudo tivemos anos de faculdade em que socializámos muito e agora, se calhar, então para mim, que continuo a trabalhar há um ano, a minha vida não mudou assim tanto. Agora, para pessoas que estão a desenvolver as suas relações e que estão a conhecer outras pessoas, de repente ficar fechados em casa, então, para crianças acho que isso é um bocadinho mais problemático. E na consulta acho que também noto isso, não é? As pessoas querem estar com outras pessoas e agora que está a desconfinar, já noto que vão às vezes a consulta aberta pessoas. Eu cheguei a ter consultas que eu pensei, esta pessoa só veio aqui para falar. E está tudo bem, mas esta pessoa tipo, não tem aqui nada. Mas isso também é um motivo de consulta, não é? Mas só quer desabafar e dizer, tipo, precisava falar com alguém, precisava de ver alguém. E às vezes só tenho pena se me apetece tirar a máscara. Estou a brincar, nunca vou tirar a máscara, apesar de estar vacinada, tenho sempre cuidado. Mas sim, às vezes esse contacto faz um bocadinho de diferença. E tu falas muito sobre essa questão de saúde mental. Dizias até que um dos episódios que mais comentários e feedback gerou foi aquele em que falaste sobre saúde mental com um psiquiatra. Sobre isso, num episódio do teu podcast, eu percebi que nós que vivemos muito presente, com as redes sociais muito presentes, nós vivemos com uma necessidade, às vezes até inconsciente, da aprovação das outras pessoas. Sermos obrigados, todos, a ficar em casa, privados das relações sociais presenciais que até aqui tínhamos dado como garantidas, achas que isso nos roubou mais tempo para as viver ou deu-nos tempo, eventualmente, para refletirmos sobre aquilo que andávamos a fazer quase sem pensar já? Olha, acho que não é igual para toda a gente, mas acho que já houve uma parte, pelo menos para mim, teve este efeito de achar tipo, ok, não é uma prioridade, não quero estar. Também porque acho que de repente toda a gente se apercebeu que as redes sociais às vezes conseguem ter um poder mesmo, conseguem ser tóxicas, não é? De repente tu estás ali e dás por ti e tiveste uma hora a ver a vida de outras pessoas e a achar, eu não estou a fazer isto, eu não estou a fazer isto, eu não estou aqui, tipo, esta pessoa tem a minha idade e já fez isto e já conseguiu isto e eu não estou. E depois é engraçado porque tu sentes isto, mas toda a gente sente isto. Depois de certeza que há pessoas que olham para o teu perfil e também sentem exatamente a mesma coisa, tipo, como é que ela já fez isto, como é que ela já fez aquilo. Quando a tua vida é estar a olhar para os outros e achar sempre, parece que estamos sempre tipo, a correr para apanhar um comboio e tipo, nunca conseguimos descansar, porque tipo, se tu parares a vida toda continua e estás ali, tipo, não podes parar, não há tempo a perder. É quase até aquela, fazendo uma analogia daquilo com aquilo que acontecia no início do século, é um bocadinho idêntico ao idolatrar a forma física que aparecia tanto na publicidade como na televisão, quando os corpos e o ideal de corpo começou a ser promovido. E hoje em dia não tens só um ideal daquilo que é uma composição física, mas antes de toda uma vida, todo um estilo de vida. Sim, tu de repente idolatras objetivos e quando somos todos tão diferentes e temos certamente papéis tão diferentes, não é? Que tu de repente estás a querer imenso ser como outra pessoa, mas ela tem uma vocação completamente diferente. Mas acho que isto é difícil e acho que nem tenho muita legitimidade para falar sobre isto porque eu ainda sou essa pessoa que lá está, que me comparo muito e acho que às vezes isso até atrasa mais o meu trabalho e isso até devia ser um sinal, não é? Se é uma coisa que te puxa para trás, que estás sempre a achar que devias estar a fazer mais e isso às vezes te impede de fazer o teu trabalho, não é uma coisa boa, mas pronto, às vezes fazer esse filtro e ir escolhendo e ir seguindo pessoas que gostas, porque lá está, eu também acho que é legítimo as pessoas, tipo, aquilo de termos de ser reais na internet, tipo, cada pessoa publica o que quer e tu segues o que quer, às vezes também me dá gozo seguir só coisas, tipo, esteticamente agradáveis e bonitas de ver. Por outro lado, às vezes também gosto de seguir pessoas que me dizem, olhem,
que dia mau, não fiz nada, tinha milhares de coisas para fazer, foi tudo uma porcaria. E eu, por acaso, o meu último episódio do podcast, o penúltimo, foi um bocadinho isso, foi tipo, eu a queixar-me. E tive imenso tempo, será que publico, será que não publico? Porque eu sou zero esta pessoa de... Não gosto, não é? Penso, pá, sim, ok, realidade, tudo bem, mas não vou estar nas redes sociais tipo a dizer, olhem, hoje estou chateada. Tipo, não vale a pena, está tudo bem. Mas realmente soube-me bem, tipo, estou ali. E depois acho que foi dos episódios também que eu recebi mais mensagens a dizer, tipo, pá, eu percebi isso, tu estás a ver, está toda a gente a fazer coisas e está toda a gente... Ainda por cima agora... Tipo, que tivemos todos mais parados. Então quando tu vês alguém a ser produtivo e a conseguir fazer coisas, ficas tipo, como? Eu estou aqui tipo, sentado no sofá, não vou fazer nada, e de repente há alguém tipo, é produtivo, tipo, para, já chega. Estou-me a sentir tão identificado com isso. Sabes que pá, eu sigo maioritariamente pessoas que falam sobre produtividade. E é ótimo perceber que há mecanismos para melhorares a tua produtividade, mas ao mesmo tempo é tão frustrante porque todas as pessoas estão a mostrar que fazem tanto e que é possível fazer tanto e sim, mas será que mostra? Não sei, porque eu às vezes eu acho que imensa gente me vê como uma pessoa muito produtiva. As minhas amigas estão sempre a dizer tipo, como é que tu fazes tanta coisa, como é que é isso, olha, mesmo tu agora a perguntar-me como é que eu faço o mestrado, por isso é que eu me sinto tão impostora, porque é tipo, não, vocês não sabem, eu sou tão procrastinadora, eu tipo, demoro tanto tempo a fazer as coisas e às vezes estou ali, estou tipo, ai, bora. Se calhar por isso é que eu tenho de dizer, ok, tenho 200 planos para conseguir fazer tipo 3 e sentir. E aqueles 3 parece muito, mas é porque eu na minha cabeça achei que ia fazer muito mais e portanto estou sempre com aquele. E isto não é bom, não é? Estou sempre a sentir, não fiz o que devia. Mas também é uma aprendizagem. Mas sim, eu acho que toda a gente sente esta coisa de às vezes não conseguir ser produtivo e às vezes. E está tudo bem. E agora acho que há uma coisa pior que é, de repente nós estamos a desconfinar. E de repente já não temos aquela desculpa de ok, não fiz e não ando a fazer grande coisa, mas estamos todos em confinamento, calma, e agora tipo, já não vamos estar em confinamento, mas estamos com o mesmo, claro, exatamente, mas estamos com a mesma coisa de mas está tudo bem. Às vezes eu fico sempre nervosa quando fico algum tempo sem trabalhar, sem ser tão produtiva. Mas a verdade é que se tu pensares ao longo da tua vida, tu já tiveste milhares de vezes essas fases e depois vem sempre uma fase em que de repente fazes alguma coisa que tipo, até corre bem e que as coisas correm bem. Portanto, o que eu pensei é, ok, agora esta fase está a demorar um bocadinho mais, estou a demorar um bocadinho mais a ser produtiva e a criar conteúdos com os quais eu me identifico. Mas depois é isso, mas depois vem uma consulta que corre muito bem e eu penso, ok, está tudo bem, está tranquilo. E é isto, acho que é não ter pressa. As redes sociais fazem-nos ter imensa pressa e vontade de fazer tudo e estás sempre tipo, parece que estás sempre atrasada. Pai, não vale a pena, temos tempo, está tranquilo, somos todos, ainda por cima, eu ouço pessoas, é isto, eu tenho 27 anos e estou aqui com um discurso de pessoa que tem tipo, não é? Não vale a pena, tipo, está tranquilo e pronto, acho que é um bocadinho isto, não é? Ter calma e ir fazendo as coisas. E aquilo que eu sinto também em relação a esta da questão da produtividade, eu acho que só comecei a seguir estas pessoas desde que entramos em quarentena, desde que comecei a ter noção do tempo que eu tenho. E sobretudo quando agora, eu acredito, eu não senti isto que te vou dizer, mas acredito que haja quem eu tenha sentido, até porque já li vários testemunhos sobre isto. Há pessoas que, estando em teletrabalho, que perderam um horário para trabalhar. E acontece muito um misto de saberes que tens coisas para fazer, mas também tens o sofá ali ao lado. E por outro lado, acontece exatamente o contrário, que é há alturas em que sentes que te faltam coisas para fazer porque tens demasiado tempo, de repente estás a descobrir que, ok, se calhar o meu dia pode ser muito, muito mais bem aproveitado do que era antes. E ainda ontem no programa aqui na Mega, eu tinha perguntado qual é que foi assim a maior diferença que sentiste, para quem estava a ouvir, desde que há um ano entramos em confinamento. E houve alguém que dizia que o hábito que instituiu na vida e que ainda hoje se mantém foi passar a acordar mais cedo, e tudo porque de repente passou a ter noção de que o dia tem imensas horas e que tens imenso tempo para viver outras coisas. Se calhar também nos deu tempo nesse sentido, não é? Sim, sem dúvida. Acho que de repente tu percebes que, ok, afinal não... E mesmo coisas mais pequenas como, afinal não preciso ir a um ginásio para treinar, consigo treinar em casa. Afinal não preciso de pagar uma mensalidade porque posso ir correr ou posso ir passear. Ou... De repente, olha, a coisa dos podcasts, eu acho que isto explodiu também agora, não é? De repente as pessoas sentaram-se e pensaram, olha, porquê é que não vou falar para um microfone e ver se alguém me quer ouvir? Pois é, porque houve um boom agora. Exatamente, e isto é tão bom. Portanto... É assim, é aquela frase clichê de as coisas acontecem, não é? Porque tem de ser, que me irrita profundamente, mas que é um bocadinho verdade. É tipo, olha, pronto, há muita coisa frustrante no meio disto,
mas ao mesmo tempo certamente evoluímos todos e aprendemos a gerir o nosso tempo, ou nem que seja aprender um bocadinho a gerir a frustração de às vezes não saber gerir o tempo e de estar parado e pensar. O tempo passa e as coisas acontecem, tipo, nós estamos sempre com medo daquele dia e do que é que vai acontecer, mas é isso depois. Olha, isto passou, apesar de tudo foi um ano que passou, ninguém, tipo, se nos dissessem há um ano, olha, vais passar um ano nesta vida, toda a gente dizia, não, esquece, não consigo, não quero. Sim. Pá, passou, cá estamos, está Eu tudo lembro-me bem. do drama que as pessoas que criavam em torno só do facto de sairmos de casa e termos de usar máscara, que Pois nem é. sequer fazia sentido na cultura que nós tínhamos e que agora é uma obrigação e, aliás, está super enraizado nos nossos dias. Eu acho que ainda não pensei se no dia em que me disserem já não tens de usar máscara na rua, se eu não vou realmente usar máscara durante uns tempos. Sim, para mim a coisa que me faz mais confusão é como é que eu ia a lojas, como é que eu ia ao supermercado e não desinfetava as mãos. Tipo, como é que eu entrava em casa e pronto, não, ok, entrar em casa lavava as mãos, mas tipo, como é que nós fazíamos tudo e não desinfetávamos as mãos, tipo, antes de ir a um restaurante, antes de jantar, não é? É tudo um bocado estranho. A mim faz-me tanta confusão quando eu vejo vídeos, por exemplo, de há 1 ano e meio, mais ou menos, e as nossas interações sociais eram tão próximas. Ah, sim, é como Não ver filmes, de repente há tipo uma multidão sem máscara, tipo, Exatamente, malta, exatamente. calma. Mas sim, mas é isso, eu acho que apesar de tudo até é bom. Eu acho que a coisa mais complexa aqui é ver tipo, como é que isto é, tipo, é ser tudo tão imprevisível. Mas olha, isso também é bom. Eu acho que para mim, eu sempre fui a pessoa tipo, que tinha planos, eu tinha a minha vida toda planeada, tipo, eu sabia exatamente o que é que ia fazer, achava eu, o que é que ia fazer, tipo, aos 27, aos 28, aos 29, tipo, ok, acabo o curso, faço o mestrado, blá 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 blá. De repente, tipo, isto mudou totalmente os meus planos e ainda bem, porque hoje em dia acho que lido muito melhor com o imprevisto e com o não saber. Ainda estou a aprender um bocadinho, mas pronto, isso não me deixa tão nervosa como se calhar há um ano deixava, que era tipo o quê? Hoje em dia tu marcas uma coisa para daqui a um mês e na verdade tu tens sempre aquele, ok, vou marcar, mas sei que se calhar Sim, pode não por via das acontecer. dúvidas, Exatamente. deixar em aberto. Olha, eu espero que este tempo, mas espero mesmo sinceramente que este tempo nos tenha tornado a todos um bocadinho mais tolerantes, mesmo connosco, como dizias. E a propósito de tolerância, já fizeste inspeção ao carro? Ai meu Deus, afinal a viste. Olha, Eu vi. já, sim, isto de ser, ainda por cima, pois eu já contei esta história, mas isto fui eu a sair de um banco muito frustrada, de repente fui parada porque não tinha a inspeção do Um banco, do carro. atenção, um banco... De um banco, sim, pois eu digo sempre banco como se toda a gente soubesse. Eu estava a sair de um período de urgência, do São José até, portanto, que é uma urgência especialmente caótica, e depois estava no carro, mesmo a chegar a casa, e pronto, e fui parada porque não tinha a inspeção do carro, não fazia ideia. Portanto, cuidado, para quem está a ouvir, fica a dica. Acho que isto é a dica mais útil do meu Instagram, que é vejam se tem inspeção atualizada, porque depois, acho que é depois de 4 anos de Não é tomar o nada a carro. dica mais útil, não digas isso. Não é? Não, mas é que isto. Pronto, e depois, claro que não há volta a dar, tive de pagar a multa, mas fiquei frustrada, não é? Porque lá está, também eu sinto que esta coisa da tolerância e de saber comunicar é tão importante e às vezes o confinamento tem um efeito de estar toda a gente mais cansada e mais frustrada. Eu acho que é tão importante nós sermos tolerantes uns com os outros, mesmo tipo, com pessoas que não concordam connosco. Hoje em dia é tudo 8 ou 80, é tudo super polarizado e quase que só tens vontade de debater com pessoas que têm opiniões opostas. E é muito difícil debater porque ninguém quer mudar de opinião, mas é tão bom mudar de opinião e estar e tipo, ok, ontem achava uma coisa, amanhã acho outra, porque é assim, a ciência evolui. A ciência, que é a coisa mais, supostamente mais objetiva e mais racional, está sempre a mudar, quanto mais uma pessoa que não é assim tão racional e tão objetiva, não é? Tipo, Claro. se a medicina, que é uma coisa que é tipo, ok, pé das análises, está nestes valores, blá blá, se todos os dias muda, como é que alguém não consegue aceitar que, ok, se calhar vou mudar esta opinião? E no caso daquilo que te aconteceu, do episódio que te aconteceu quando foste mandada parar pela polícia depois do bloco, a questão ali foi também o facto de estávamos em confinamento, não é? Sim, Até que ponto é que tu conseguias ter as coisas atualizadas? Pronto, hoje em dia? aí percebi que pelos vistos nós conseguíamos ter. É assim, eu Fala acho uma pessoa que na não altura tem tentei... carta nem carro. Daí Sim. a minha ignorância nesse ponto. Ah, sério? Olha que isso é uma liberdade, não poderes. Então, É uma liberdade. Eu nunca, olha, É que eu uma nunca olhei liberdade para no isso nesse sentido em que tipo, tens de arranjar outra. Sim, se calhar não é uma liberdade, mas é tipo, tens de arranjar outras alternativas, não é? Tipo, não está. Andas a pé? Ai, bem, olha, admiro-te, isso é uma. Eu odeio andar de carro, sabes? Eu só ando porque eu vou a pé para todo lado, todo. Tipo, se eu vou para um restaurante, estou no sítio onde vivo, vou para um restaurante que é meia hora a pé, eu vou a meia hora a pé, prefiro 1000 vezes. Não gosto de andar de carro, o trânsito, tipo, as pessoas. Olha, o trânsito é um exemplo ótimo, as pessoas são muito estressadinhas, tipo, calma, às vezes eu penso. Eu sinto que isso não vai mudar nem com a pandemia.
Pois não, sim. Agora as pessoas estão Não todas mesmo. com. Não sei, mas já não me lembro do que estava a dizer, mas sim, acho que agora com isso, ainda por cima nem sabia se podia ter feito a inspeção ou não. E naquele momento a única coisa que eu senti foi: vá lá, tipo, ser tolerante. Tivemos 2 meses todos fechados em casa, eu só estou a sair para trabalhar, não tive com amigos, não tive com nada, tipo, aceita. E acho que às vezes isso também. Mas pronto, eu aqui não posso estar muito a dizer isto, não é porque ele estava a cumprir a lei. Mas às vezes eu também sou muito tolerante no meu trabalho, é isso. Às vezes tento interromper uma consulta porque precisam de uma dúvida, não sei o quê. Pá, e também não sou agressiva, digo, olha, desculpa, falo com calma. E acho que esse treino é uma coisa boa para todos, não é? Sabermos E todos ser esse era o struggle que estavas a falar nesse episódio do podcast, fazer o paralelismo entre aquela que é a calma e a tolerância, no fundo, que tens de ter com as pessoas com quem lidas todos os dias, uma realidade muito paralela àquela que foi a do episódio que viveste ali com o polícia, Sim, não é? é isso, pedir também essa calma uma vez, é tipo, eu sei o que é estar do outro lado, mas dê-me só, tipo, perceba o meu lado. E esta coisa, é empatia, na verdade. Olha, também tenho um episódio sobre empatia que acho que foi dos meus preferidos a gravar, porque é isso, acho que nesta altura é mesmo melhor tu conseguires pôr-te no lugar da outra pessoa e perceber, ok, se ela disse isto, e mesmo quando ela diz uma coisa que tu não concordas nada e que te deixa completamente irritada, é só perceber, tipo, porque é que esta pessoa está a dizer isto? Lá está, é o porquê outra vez. É a curiosidade, é pensar, tipo, se calhar há aqui um motivo e se calhar não é só maldade, não é? Porque eu tenho esta visão muito ingênua do mundo que é mesmo, tipo, as pessoas quando são mazinhas, geralmente, tipo, há ali alguma coisa, não querem ser más só porque sim, não é? Eu, sei lá, pelo menos quero acreditar que as pessoas não são só más porque sim e porque te querem magoar. E às vezes nas redes sociais, tipo, às vezes é um bocadinho assustador, não é? Tu vês comentários, tipo, há pessoas que estão mazinhas a fazer comentários. Por acaso, na minha, eu também não digo muita coisa, não sou muito mauzinhos. Mas às vezes vou ler comentários de YouTube e comentários de tudo de Instagram e penso, bolas, tipo, o que é que faz aquela pessoa? É? Tem de haver é ali só tipo, alguma coisa. calma, está tudo bem. E sim, portanto acho que lá está, acho que se calhar esse episódio do podcast, apesar de ser um bocadinho queixinhas, foi muito nisto de bora ser mais tolerantes e aceitar e não estar sempre ali, tipo, a ser agressivos uns com os outros. Olha, e a verdade é que tu tens um episódio do podcast para tudo. Eu sei que há alguns que já tens aí pensados para lançar agora também, ou para gravar ainda, não sei. Mas já vamos com 48, 47 minutos mais ou menos. Portanto, mas é ótimo. Okay? Rescaldo deste podcast, deste episódio. Tu fazes uma pergunta e de repente eu estou a falar de coisas completamente diferentes. Mas olha, também é um treino. Tenho de vir aprender a comunicar um bocadinho. Tens de vir aqui mais vezes. É isso. Tens de vir aqui mais vezes. Não para aprender, mas para comunicar, sobretudo. Para quem tiver ficado até esta altura do episódio, era isto que eu ia dizer. Passem pelo Instagram da Margarida, margarida.dgsantos. Porque é efetivamente um núcleo de serviço público e de boas recomendações, e depois lá tem os links para todos os outros conteúdos da Margarida. Obrigada, por isso, muito obrigado por esta conversa. Obrigada, muito obrigado por ter tirado um bocadinho do teu dia, que eu sei que vai ter consultas agora. Sim, portanto, olha, ótimo, muito obrigado. É um prazer. Foi muito bom ter-te aqui. Obrigada, eu. Beijinhos.